Bom, como prometido agora há pouco, hoje é dia de São João no Ário e o Esporte Show vai entrevistar o ídolo da torcida vascaína, Roberto Dinamite, que já está com a gente aqui na telinha da Rede Meio Norte. Antes de mais nada, né, você pode participar mandando a sua mensagem aqui para a Karine, a gente vai colocar algumas mensagens. É muito importante que a torcida do Vasco esteja com a gente, mandando a sua mensagem, colocando aquilo que pensa sobre o atual momento do clube. Roberto, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Rede Meio Norte. Eu me chamo Denis Constantino e é um prazer entrevistá-lo aqui pela Rede Meio Norte Brasil. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Karine também. É uma satisfação, uma alegria estar falando com vocês, né? E falar um pouco da minha trajetória, da minha vida dentro do Vasco, né? Então, para mim, é motivo sempre de muito orgulho. Conhece o Piauí, Roberto? Conheço, já tive aí algumas vezes. Já joguei contra, né, algumas equipes aí e sempre fui muito bem recebido, muito bem Que tratado. bom, viu? Tenho o maior carinho. Aí tem o Vasco também tem uma torcida muito grande aí também. Sem dúvida, sem dúvida. Roberto, vamos começar falando um pouquinho do atual momento do Vasco, né? A gente sabe que o time está bem na temporada, o Ramon assumiu a equipe e vem fazendo uma boa temporada. Como é que você tem visto esse momento atual da equipe do Vasco? O momento é bom. A entrada do Ramon, que no primeiro momento seria uma interrogação, mas eu acho que o Ramon se preparou para isso. Fez um trabalho com dois grandes técnicos vencedores, né? Tanto o Vanderlei quanto o Abel. Então, acho que isso deu a ele essa condição. Ele fez o curso lá da CBF, se preparou para isso. Então, acho que ele está desenvolvendo, acho que um bom trabalho. O Vasco chegou e está surpreendendo até, porque todo mundo olhava o Vasco lá na tabela lá embaixo, e o Vasco conseguiu, logo no início, bons resultados, e nos últimos jogos, que infelizmente até em casa mesmo, o resultado não foi bom, no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Mas eu acho que o time pode, sim, ter um equilíbrio melhor dentro das partidas e, com isso, continuar numa posição boa no Campeonato Brasileiro e depois, claro, definir e decidir em casa no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Botafogo, lá em São Januário. Roberto, a gente sabe que você foi presidente do Vasco de 2008 a 2014. Como é que você avalia a gestão do Alexandre Campelo, que já está chegando aí na sua reta final, mas como é que você avalia a gestão aí do Alexandre? Cara, num primeiro momento, eu acho que a eleição em si, da escolha do presidente, ela teve outro resultado. Mas essa decisão foi uma decisão inédita até dentro do Vasco. A entrada do Alexandre veio em cima de um posicionamento do próprio conselho, que normalmente, quando você tem uma eleição do Vasco, e essa eleição com a participação dos sócios, né, e ela, ao longo desses anos, foi a que valeu, que prevaleceu, pela primeira vez, após uma disputa, né, de uma eleição em que houve o Branche como vencedor e depois no Conselho, onde na sede náutica do Vasco, ao longo desses anos, normalmente você tinha a confirmação do que foi a eleição e ela teve uma mudança até certo ponto radical. Tanto que o Campelo estava na chapa do Brandt, era o vice do Brandt. Mas foi uma decisão tomada, havia essa brecha, a coisa foi feita dessa forma. Hoje, o que eu vejo é que o Vasco está num bom caminho e a gente vive, como vascaíno, o Vasco e os outros clubes vivem de resultado. Eu acho que se você tem um bom resultado, você respira melhor para poder equilibrar e buscar as coisas que são de interesse do clube. Mas o que eu quero dizer é que, não só na minha administração, em outra, mas agora do Campelo, que ele está, pelo menos, está conseguindo, né, esse equilíbrio que se faz necessário no que diz respeito ao aspecto financeiro, e aí parte disso vai do torcedor do Vasco, do sócio-torcedor, do CT, dessas coisas todas. Então, está fazendo um bom trabalho. Né? Separando essa outra situação com relação à eleição, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho e vamos ver.
já no final do ano agora, em novembro, tenha uma nova eleição no Vasco, e eu torço para que as coisas possam acontecer de uma forma também tranquila, equilibrada, e que sempre foi o meu posicionamento com relação ao Vasco. Pode ser o Campelo, no período do Eurico não, que a gente não tinha nenhuma relação, a gente não se falava, mas agora com o Campelo, ele foi meu médico, eu tenho uma relação de respeito, e ele me respeita. Então, tudo que for possível fazer em prol do Vasco, ajudar o Vasco, eu vou estar fazendo. É nesse sentido que eu me coloco sempre à disposição do Vasco para as coisas que são positivas para o clube. Agora, com relação à eleição, cada um tem o direito de escolher o seu candidato. Você vai apoiar alguém? Vai estar envolvido, engajado nas eleições do Vasco, Roberto? Cara, hoje ainda eu não defini isso, entendeu? Mas o que eu torno a dizer, hoje o Campelo está numa situação, é o presidente do clube. Eu não manifestei apoio, me coloco sempre um pouco acima do que diz respeito à instituição. Me chama, me convida para ir a São Januário para participar e estar presente com alguns empresários que têm ajudado o Vasco no CT e tal, essa coisa toda. Vou lá, participo, mas não diretamente dentro da administração do clube, mas torço para que o que ele vem fazendo, as coisas possam estar melhorando, possam dar certo. O Vasco busca isso, e aí se mostra uma situação, até com relação às finanças do clube, que o Vasco teve nesse período, né, uma situação de não ter aumentado a sua dívida, isso já é um ganho, né, porque na realidade a gente, no período que tive ali, a gente tinha que administrar um passivo e não um ativo. Então, é claro que Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, todo mundo que tem uma situação, no caso do Flamengo tem uma situação mais equilibrada, mas tem dívidas passadas que ele está cumprindo, que ele está pagando, então acho que é esse o caminho para que logo a seguir, tanto Vasco como Botafogo e Fluminense possa estar cumprindo essas obrigações, e aí fica os parabéns para a torcida do Vasco, que tem ajudado e muito nesse sentido. Sem dúvida. Roberto, como é que você está vendo o atual momento do futebol brasileiro, com essa pandemia, com a possibilidade de retorno do público aos estádios, mesmo sem a gente ter um controle total da pandemia da Covid-19? Cara, essa coisa da Covid chegou e chegou, a gente não sabe por onde, ela está aí, morreram já teve muitas mortes, e hoje ainda nós não temos ainda uma definição uma vacina, como pega, uma vacina que fala, vou tomar essa vacina, nós vamos tomar. Eu peguei a Covid, entendeu? Só que a minha foi mais branda, foi um negócio mais tranquilo, né? Mas o que eu vejo com relação a tudo isso é que a gente ainda não tem, como você colocou, essa parte com relação a uma vacina, e aí não no Brasil, mas o mundo todo está buscando isso. E eu acho, até de certa forma, é um pouco prematuro essa coisa da volta do torcedor aos estádios, porque muita gente, claro que vai ter aí, né, tem que cumprir algumas determinações, algumas coisas de distância e tal, esse negócio todo, mas eu falo de vida, assim. Então, nesse sentido, eu torço para que a gente consiga achar esse caminho que é ter as vacinas, para depois a gente pensar melhor com relação à volta do torcedor. Em alguns lugares, em alguns países que iniciou e que teve uma parada, uma diminuição, hoje está voltando, né? Vários países estão tendo esse problema de novo, o aumento de pessoas que estão ficando infectadas com a Covid. Então, é nesse sentido que eu fico preocupado também com a volta do torcedor, mas a decisão não é de um clube, entendeu? Mas acho que a parte, principalmente a parte dos médicos que hoje estão dentro dessa área e dos clubes que têm os seus representantes médicos, eu acho que deveria ter uma palavra mais, vamos dizer, mais contundente, mais forte com relação a essa situação. Roberto, a gente tem muitas perguntas dos torcedores vascaínos e a Karina vai fazer para você. Vamos lá.
Isso mesmo, Roberto. Olha, o Andrade está perguntando como você vê o atual momento do Hermano Cano. Excepcional, muito bom. Mostrou e está mostrando ser um grande artilheiro. Ele é um jogador com a característica de 2 toques na bola, né? É um jogador que finaliza muito rápido, ele toca e bate, ou então bate de primeira. Nesse jogo, acho que está mostrando, acho que foi o jogo do Botafogo, ele teve uma grande oportunidade, mas bateu de primeira e o goleiro, a bola foi em cima do goleiro. Mas ele está mostrando na média de gols que ele vem fazendo dentro da competição, entendeu? Que é um jogador que chegou para ficar, e torcer para que ele continue no Vasco, né? Porque com certeza vão aparecer clubes interessados, mas é um grande artilheiro e é uma peça importante no esquema do Vasco. Para ter que ser bem feito, viu? Porque o homem aí faz gol. Roberto, vamos falar vamos falar um pouquinho da sua carreira, né? Como você é o maior ídolo da história do Vasco, 22 anos jogando pela equipe do Vasco. Como é que você avalia, né, a sua carreira nesse tempo em que você teve aí comandando, né, a equipe do Vasco como jogador? Eu tenho dois momentos, de jogador e de dirigente. Cara, de jogador, eu tenho o maior orgulho porque eu joguei praticamente 21 anos no Vasco, né? Comecei com 14 para 15 anos. Esse aí é o jogo Vasco e Corinthians, dos 5-2. Então, hoje, na história do Vasco, eu fui o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Vasco, mais de 1000 partidas, sou o maior artilheiro da história do Vasco, maior artilheiro de todos os campeonatos brasileiros, maior artilheiro de todos os campeonatos carioca, no geral, é claro, né? E o 5º maior artilheiro do mundo. Isso, para mim, é motivo de orgulho, porque eu saí de uma família bem humilde e cheguei aonde cheguei, com trabalho, com dedicação. Então, para mim, é motivo de muito, muito orgulho, de uma honra muito grande de ter vestido por tanto tempo a camisa do Vasco. E a história do Vasco mostra isso, né? Uma história bonita de igualdade. Então, o que eu desejo é que possam estar surgindo aí novos Robertos, novos jogadores para o Vasco. O Vasco sempre teve grandes artilheiros e torço para que isso realmente continue. Mas eu estou muito feliz, fui muito feliz vestindo a camisa do Vasco ao longo desses 21 anos de profissional. Se arrepende de alguma coisa, Roberto? Cara, eu só me arrependo de uma coisa, de ter continuado como presidente no 2º mandato. Isso, para mim, eu acho que foi ruim, porque, infelizmente, as pessoas elas têm uma visão e falam muito em cima de resultados e em cima, vamos dizer, da parte administrativa. Então, para ser bem rápido e objetivo, eu, quando entrei, o Vasco tinha uma dívida muito grande, então eu entrei para administrar um passivo e não um ativo. E, em cima disso, aí eu vou só alencar com algumas coisas. O Vasco, quando eu entrei, não tinha material esportivo. O Vasco, não, a empresa que estava saiu, e quando eu entrei, nós conseguimos botar uma empresa pequena, porque as outras empresas grandes do futebol brasileiro ou do futebol mundial, elas tinham um período para fazer a negociação do contrato. Quando eu entrei, isso já não cabia, então tinha que esperar um pouco mais. Então nós ficamos um período com a Champions e logo a seguir assinamos um contrato com a Pênalti no final do ano, e aí foi um contrato bom para o Vasco. Mas, dando como exemplo, quando eu assinei o contrato com a Pênalti, que foi um contrato onde nós fizemos a loja, né, e que entraria recursos para o clube para cumprir outras obrigações, o representante, o presidente da Pênalti falou, foi claro e objetivo, falou: presidente, a marca Vasco ela é muito forte, mas só tem um problema. O ex-presidente que estava ali rasgou o contrato que estava em vigor, e o Vasco tem uma dívida aqui de 3 milhões com a gente. Então, é aquele negócio, você vai para uma empresa para ser patrocinadora, mas em vez de você utilizar aquilo ali para a imagem do clube, para você vender também a imagem do clube, você vai para pagar uma dívida que era uma dívida anterior.
As pessoas falam muito com relação à minha administração, e aí eu vou em cima disso. Quando entrei, eu tive que pagar a conta de 98, 2000, 2001. Eu entrei em 2008 no Vasco, como presidente. Então, tive que assumir Júnior Baiano, Viola, Euler, Donizete, Edmundo, Romário. Esses jogadores tinham pendência, tinham coisas do Vasco, que o Vasco não pagou nesse período anterior. E aí, quando eu entrei, quando eu conseguia fazer alguma coisa, como exemplo, da pênalti, eu tive que, em vez de pegar esse dinheiro e utilizar para trazer jogador, para fazer jogador, eu tive que pagar. Né? Quando eu entrei e consegui ter uma certidão para poder ter parceiros, e aí quando tem a Caixa como parceiro, aí entra também penhoras desses jogadores lá de 2000, 2001, e que você tem que cumprir. Então, isso o torcedor não está dentro, não enxerga, não tem a visão, ele quer que forme time. E nós só conseguimos, vamos dizer, respirar um pouco mais, foi lá na frente. Apesar de, desse primeiro período, teve rebaixamento, depois teve outro rebaixamento, mas aí fazia o quê? Ou pagava ou fazia time. Né? Então, quando nós conseguimos fazer um time competitivo, o Vasco foi muito bem, foi vice-campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil. Né? E hoje, eu diria, até esse time que jogou em 2011, eu acho que a maioria dos jogadores, se fosse olhar ainda hoje, né, estariam jogando nos grandes clubes. Então, essa foi a minha dificuldade maior. As pessoas me julgam pela administração, mas eu, como presidente, eu tinha que cumprir e pagar as coisas que estavam ali. Infelizmente, nós só conseguimos fazer esse time competitivo depois, lá em 2011. Então, é isso. Eu sinto, e até uma coisa que é importante colocar, todo mundo é um pouco vaidoso. Eu tenho vaidade, você tem, todo mundo. Entendeu? Então, até eu lembro que quando nós entramos, as vice-presidências do Vasco, cada vice-presidente tinha um diretor, tinha uma secretária e tal, e nós tivemos que enxugar isso para diminuir o custo, né, operacional do dia a dia do clube, porque a gente tinha que pagar outras coisas. E que, aí não digo que é vaidade, todo mundo quer ter a carteirinha. É responsabilidade, né, Roberto? Vice-presidente e tal, e é a responsabilidade. Então, foi isso, meu amigo. Muita coisa aconteceu. Quando teve, até esse, eu vi agora recentemente que o Vasco tem um problema no ato trabalhista, com um problema trabalhista. E o Vasco foi o primeiro dos 4 do Rio a assinar o TAC, sim, no ato trabalhista. Eu fui o primeiro a assinar. E aí, todo mês, onde saiu o recurso, que era a televisão, a gente estava pagando todo mês. Quando eu saí, deixaram de pagar. Aí volta tudo de novo. Aí tem as penhoras, né? Entendeu? Aí, não só penhora, mas aumenta tudo, né? Você tem juros, correção. Então, eu não vou entrar em detalhes porque acho que não cabe, mas dizer que a minha administração, no aspecto financeiro, ela não foi legal, o que eu posso dizer é que se eu fosse administrar só o meu período, eu estaria voando com um time forte, mas como presidente eu tinha que pagar as coisas que os outros deixaram. Roberto, para a gente finalizar, a gente sabe que esse ano não tem mais nenhum título para se disputar, para ser campeão, mas você acha que com o elenco atual, o Vasco tem condições de levantar alguma taça no começo do ano que vem? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que a Copa do Brasil está aí, o Vasco perdeu um jogo agora recente com o Botafogo, lá no Engenhão. O Vasco pode reverter isso em São Januário, né? Tranquilamente, porque tem uma equipe também que, não digo que é excepcional a equipe do Vasco, mas ela é competitiva, entendeu? Então, hoje todo mundo joga muito igual. Então, os grandes favoritos também já perderam, né? E aí você tem que trabalhar isso, a cabeça do jogador e o grupo que você tem na mão. E o Ramon tem esse grupo na mão, está todo mundo gostando do Ramon, do trabalho do Ramon. Então, eu acredito no Vasco. Eu, como vascaíno, acredito no Vasco, independente da situação política que atrapalha o dia a dia do clube, mas eu, em particular,
eu tenho uma visão. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Se eu não posso, eu fico da minha casa, torcendo pelo resultado dentro do campo. Mas eu acho que o Vasco pode ser, e está sendo bastante competitivo, e pode recuperar aí uma situação que até começar o Brasileiro, todo mundo achava que o Vasco estaria brigando para não ser rebaixado. Hoje o Vasco está, acho que na 4ª colocação, e pode estar brigando aí por coisas melhores. Então, é nesse sentido que eu torço. Eu não torço para, como se diz na gíria, para desgraça, para derrota. Eu torço para ver o meu Vasco lá em cima, e é isso que eu quero, e é isso que eu espero. Bom, Roberto, queria te agradecer essa oportunidade de te entrevistar, conhecer um pouquinho da tua carreira e também avaliar esse momento do Vasco. Queria aproveitar também, te pedir para mandar um alô para a nação vascaína, aqui não só do Piauí, como de diversos estados que assistem a Rede Meio Norte, e em especial 2 vascaínos chatos, viu? O Marcos Montoril e o Paulinho Pimpim. Manda um abraço aí para eles, Roberto. Paulinho Pimpim e Marcos Montoril. Montoril. Olha, desculpa, pelo jeito você não é vascaíno. Mas o torcedor do Vasco acho que merece o maior carinho, o maior respeito. Já deu uma prova com relação a isso. Até a situação que o Vasco tinha, né? Então, mando um grande abraço para esses 2 grandes vascaínos, representando a torcida vascaína no Piauí e dizendo que a gente está aqui torcendo junto com eles aí para um melhor para o Vasco realmente competitivo, vencedor, que acho que é isso que eu desejo de todos nós. Obrigado, viu, Roberto? Boa tarde e cuidado aí, né, com a família por conta aí da pandemia, viu? Um abraço. Um grande abraço. E vocês também, né? Se cuidem bastante, porque a gente está vendo muita gente na rua e tal, e hoje a gente não tem com clareza como é que é isso, entendeu? E não tem ainda, vamos dizer, a vacina para salvar vidas. Já morreram muita gente, então, mais do que nunca, a gente tem que ter cuidado, ficar, se possível, em casa. É claro que não dá para ficar o tempo todo, mas é isso. Um grande abraço, amigo. Fica com Deus, Roberto. Aí. Valeu, Denis. Até mais. Sucesso para você. Abraço, valeu. Irmão, e um abraço para a Karina também. Valeu, obrigado. Tchau.